Olá, sejam bem-vindos ao PVM Talks, um podcast feito pela empresa Perfect Van Melle, a empresa que produz as tão amadas gomas de mascar e balas Mentos, as deliciosas frutelas e os famosos pirulitos chupa-chups. Aqui você poderá ouvir um pouco sobre as experiências dos nossos colaboradores que foram proporcionadas pela empresa, contadas aqui por eles mesmos. Afinal, sua experiência, nosso episódio. Bom, pessoal, prazer aí a todo mundo que está nos assistindo hoje. Eu sou a Duda, eu trabalho aqui na área de recursos humanos da Perfect Van Melle, estou na companhia há 1 ano e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempo de casa, né? A experiência aí do tempo de casa de alguns dos nossos convidados. Estou aqui então com 3 colaboradores, né? Eu vou deixar cada um aí se apresentar para vocês. Bom, meu nome é Thiago, começar pelos mais velhos, né? Meu nome é Thiago, estou na companhia, se o ano de estágio conta, estou há 11 anos. Eu estou atualmente como coordenador de RGM BI. A gente pode falar mais depois sobre a área, né? Esses termos é um pouco difícil. Sueli? Eu sou a Sueli Souza, estou na Perfect Van Melle, acreditem, há 35 anos. Atualmente eu sou responsável pela área jurídica interna da Perfect Van Melle. E aí, nessa estrada de 35 anos, muitas coisas aconteceram, coisas boas, coisas maravilhosas, e a gente vai compartilhar isso com vocês. Olá, eu sou o Agnaldo, eu trabalho na empresa há 13 anos e atualmente atuo em planejamento de materiais, que também a gente vai poder contar aí nesse tempo. Legal. Bom, então, continuando aqui, né, na nossa conversa, contem um pouquinho pra gente, né, como a história de vocês na Perfect começou, né, há tantos anos assim atrás. Qual que foi o início, né, dessa experiência toda com a gente? Começo? Bom, lá no comecinho da década de 2010, eu trabalhava numa locadora. Você sabe o que é uma locadora, Duda? Sim. Os nascidos aí depois de 2005. Locadora é onde você ia alugar os seus filmes, né? Tinha que rebobinar a fita para devolver. Tinha que rebobinar a fita. Hoje a gente tem Netflix, Prime, toda a facilidade do mundo moderno. E aí, o meu pai estava passando em Jundiaí, no centro, e viu uma placa com anúncio que precisava de estagiário. E imediatamente ele me ligou, eu saí correndo da locadora, logicamente deixei alguém lá para cuidar, e fui me inscrever nessa vaga. 2 semanas depois eu recebi uma ligação, infelizmente não era da Perfect, era da Prefeitura de Vinhedo. Eu tinha passado num concurso público. Comecei a trabalhar nesse cargo público e 1 semana depois de ter começado a trabalhar no cargo público, a Perfect me ligou. E aí não pensei 2 vezes, pedi exoneração e comecei a trabalhar na Perfect. Eu fui entrevistado para 2 áreas, para a área de controladoria, pela Salma também, que grande amiga, saiu da Perfect aí com 35 anos também de companhia. Isso. Um abraço para ela. E depois eu fiz uma entrevista para a operação de vendas, que é o Paulo Sérgio e o Lúcio. Um abraço para os 2 também. Foram 2 professores aí na minha carreira. E aí eu já comecei como estagiário, entrei como estagiário lá em 2013. E aí a história a gente pode contar um pouco mais para frente. Legal. Bacana, muito boa. Vamos lá. Eu tinha já trabalhado em 2 empresas, em Jundiaí também, empresas grandes, na Astra e na Elacron. Elacron não existe mais, mas trabalhei na Elacron um período curto e saí da Elacron porque o meu sonho era trabalhar na Van Melle. Naquela época a gente via os caminhões que entregavam as balinhas, passando pelas ruas, então eu olhava para aquele caminhão e pensava, quero trabalhar na Van Melle. Naquela época era Van Melle lá em Jundiaí, então a gente queria trabalhar na Van Melle, nas famosas e deliciosas balinhas, né? Comecei trabalhando lá na fábrica, em 1989, algum tempo atrás. Então, lá em 1989, eu comecei trabalhando na fábrica, trabalhei 6 meses na produção, naquela época era tudo muito manual, né? Bem diferente do que a gente tem hoje, mais automatizado, né? Mais dinâmico. Trabalhei 6 meses na fábrica e depois participei de um processo seletivo interno, que a empresa oferece até hoje, proporcionando aí muitas oportunidades para quem tem esse interesse em mudar de área. Então, participei de um processo seletivo interno e fui aprovada. Tinha uma vaga na recepção da Van Melle na época. Eu fiquei 6 meses trabalhando na recepção e fazia alguns trabalhos para o RH também. Naquela época, etiquetava cartão de ponto. Acho que as pessoas
não sabe o que é cartão de ponto, que marcava naquele relógio que era bem mecânico, né? Então eu fazia isso, eu etiquetava os cartões de ponto, colocava boletins, documentos em ordem alfabética. Então eu fazia nesses intervalinhos aí da recepção, porque era bem tranquilo, e fazia esses trabalhos para o RH. Em janeiro do ano seguinte, em 1990, surgiu uma oportunidade de uma vaga no RH também. Então, eu comecei trabalhando ali e no RH eu fiquei 15 anos. Então, ali eu fiz recrutamento e seleção, fiz cargos e salários, fiz folha de pagamentos, que eu gostava bastante, benefícios e segui ali uma jornada de 15 anos. E, de novo, surgiu uma oportunidade na área jurídica e me convidaram para trabalhar na jurídica interna, para cuidar dos assuntos diversos ali da área jurídica, licenças, contratos, seguros, os processos todos. Tem suporte dos escritórios, dos parceiros externos, mas a parte interna a gente tem que fazer uma gestão, ter os controles, então essa parte ficou comigo e desde então, desde 2005, eu venho aí nessa caminhada na área jurídica. Uma estrada bem bacana. E nesse intervalo, em 2016, eu trabalhei também em regulatórios, então o trabalho que é hoje feito pela Claudinha, com tanta dedicação, com tanto empenho, a Claudinha e o time dela, eu fiz em 2016, durante o ano de 2016, e pude também conhecer um pouco dessa área aí, que é bastante interessante e é intensa também. Então, resumidamente é isso, mas em 35 anos eu ficaria falando aqui por alguns dias. Episódio 15 minutos, pessoal. Bom, vamos lá. Minha carreira profissional foi sempre muito aventureira. Eu ficava pouco tempo nas empresas. O máximo que eu durava numa empresa era 3, 4 anos foi o que eu mais fiquei numa empresa quando eu era mais novo. E eu tive uma época que eu fiquei, acho que foi 2011, de 2010 para 2011 eu fiquei desempregado. E eu fiquei mais de um ano desempregado procurando emprego. E a época era onde o mercado estava aquecido, muita gente desempregado. E você ia concorrer a uma vaga, e assim, inúmeras pessoas, então estava bem complicado. E até que então, né, eu era muito ansioso. Quando eu saía de uma empresa, logo eu já entrava em outra. Eu nem esperava seguro-desemprego, nada, porque eu ficava ansioso em querer arrumar trabalho logo. E aí, pelo tempo que eu fiquei desempregado, batendo nas agências porta em porta diária, em Jundiaí fui convidado para participar de um processo seletivo. Só que assim, no passado eu tive cargo de coordenação, supervisão, e aí a pessoa, né, a recepcionista até falou, só que é um cargo inferior ao seu, né, você está disposto a reduzir salário e o cargo, né, e eu estava tão ansioso e já passado por muito tempo desempregado, eu falei, não, topo sim, e era para a Perfectiva Meli, na época era para assistente de PCM, e aí eu participei do processo seletivo, passei lá com a agência, e logo marcaram a entrevista direto na empresa. Até quem me entrevistou foi a Giovana, que trabalhou na época em RH. E ela até também frisou esse ponto. Aguinaldo, você realmente está disposto a reduzir o seu cargo salarial e o salário, né? Você está disposto a abraçar esse desafio? Eu falei, não, eu estou disposto. E aí até eu refletir nessa pergunta que ela me fez. E tipo assim, poxa, eu preciso começar a refletir e parar sobre... né, ter estabilidade na empresa. E foi aonde eu aceitei a proposta e estou há 13 anos. É a empresa que eu mais fiquei. A Giovana sempre fazia a gente refletir. Refletir sobre... Verdade. É bem isso. E fazem 13 anos que estou lá. Bacana. Perfeito. Bom, acho que sim, a gente tem, né, bastante tempo aí de história para ser contada, mas compartilhem um pouquinho com a gente também, né, outros possíveis setores, né, cargos, talvez que vocês tenham tido com a gente e os principais momentos marcantes, né, o que vocês ressaltariam aqui para compartilhar, né, comigo, com o nosso público, para todo mundo que estiver nos assistindo. Acho que a Perfet, uma coisa que não dá para negar é que a Perfet sempre dá oportunidades para quem quer contribuir. Até na minha homenagem lá eu falei isso lá no palco, porque é realmente verdade. Eu entrei na Perfet na operação de vendas como estagiário. E aí quando você mostra que já tem uma capacidade, você consegue absorver conhecimentos. Então eu já consegui pegar uma carteira de Key Account para tocar. Key Account é o canal direto da companhia, né? A área de operação de vendas era faturamento e agendamento de pedidos. Posteriormente essa área virou Customer Service. Inclusive um abraço para o time de Customer aí, que parceria eterna. E aí, depois de Customer Service, surgiu uma oportunidade de ir para a área comercial na área de BI.
A pessoa que me trouxe, que foi o Lúcio novamente, para a área de BI, ele aceitou um outro desafio. E eu e meu novo chefe, a gente teve que estruturar uma área que era só de envio de relatório. Essa área ela acabou absorvendo mais outras áreas, né, eu diria. Então, uma área de BI, que era inteligência de vendas, a gente acabou absorvendo ali a administração de vendas para fazer toda a análise para o time e objetivos do time. A gente usava muitos dados para fazer o forecast da companhia, que é muito casado com o trabalho do Aguinaldo. A gente começou a trazer para a companhia inteligência para precificação de produtos, que depois virou a área de RGM, que é a chegada do Pedro. Então, tudo que você tem ali de desejo para contribuir para a companhia está aberta. Ela está aberta para isso. Então, um recado que eu tenho para vocês aí que não estão na Perfet. Acredito que se você tem essa gana de buscar conhecimento e contribuir para o negócio, aqui é a empresa para vocês. Legal, bem bacana. Quem sou eu para falar que a empresa não dá oportunidades? Em 35 anos, gente, quantas oportunidades. Eu, olhando para trás, passa um filme assim, muito rápido, né? Porque o tempo aqui é curto, mas se você for olhar para trás, toda essa trajetória, uma história, tudo que aconteceu na minha vida, praticamente aconteceu enquanto eu estava na empresa. Eu terminei o ensino médio, naquela época era colegial, né? Terminei o ensino médio, comecei faculdade de letras em 90, aí por uma razão ou por outra eu deixei de fazer letras, não concluí o curso. Teve a fusão da Perfet com a Van Melle em 2001, aí nós deixamos de trabalhar em Jundiaí, viemos para Vinhedo, e aí parecia um recomeço, né? Então as pessoas falam, nossa, mas tanto tempo na mesma empresa, eu não sinto como se fosse a mesma empresa. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa boa, tantos desafios, tantas pessoas, tantos colegas passaram por essa trajetória, né? Então é muita história para contar, né? E a gente, enquanto eu estou falando aqui com vocês, vai passando muita coisa na cabeça. Os colegas que entraram, que saíram em 2001, que a gente perdeu tantos colegas, né? Verdade. E histórias, assim, que a gente guarda na memória, guarda no coração. E depois de 2001, que a gente veio para Vinhedo, né? A empresa tomou uma outra proporção, cresceu muito. Tinha ainda a unidade de Jundiaí funcionando, então a gente se dividia, ia para Jundiaí, trabalhava em Vinhedo, as coisas foram tomando um outro corpo. Em 2005, teve encerramento das atividades lá em Jundiaí, e a partir de 2006 a gente ficou trabalhando só em Vinhedo, né? Depois teve chupa-chups, que chegou também para agregar, os pirulitos maravilhosos, né, que as crianças amam, e foi só crescendo. Eu já estava na área jurídica em 2006, quando teve a fusão, aí nasceu meu filho em 2007, então se for olhar para trás, praticamente tudo que aconteceu na minha vida aconteceu enquanto eu estava na empresa. Né? Então, as histórias se misturam, né? As coisas boas que aconteceram na empresa, com tudo que aconteceu na minha vida, que eu era adolescente quando entrei na empresa, né? Hoje já tenho aí um pouquinho mais de experiência, né? Um pouquinho, sim. Um pouquinho mais de experiência, mas meu filho já tem 17 anos, né? Tá terminando agora, ele está terminando o ensino médio. Então, é um filme, assim, histórias incríveis que a gente tem para contar, e eu conto essas histórias para alguns colegas, de vez em quando alguém para lá e pergunta, né? Como é que é trabalhar aqui há tanto tempo, né? Gente, é maravilhoso. Senta aí que eu vou te contar. Né? Eu já contei essa história algumas vezes para alguns colegas, eu já contei muito, não me canso de contar. E parece que toda vez que eu conto é como se eu estivesse contando pela primeira vez. E a gente vai revivendo isso, né? As pessoas que passaram. Então, eu trabalhei em RH com a Cássia, né? Quem está aqui na empresa hoje ainda e lembra da Cássia, a Cássia era referência para mim em RH, né? E tudo que eu aprendi em RH foi com a Cássia, com os colegas que também contribuíram, mas a Cássia para mim era referência. Marco Tôndolo, né, que foi o meu primeiro diretor na área jurídica, que deu essa oportunidade, depois logo foi embora, então eu aprendi muito com ele era assim, uma pessoa sensacional, um profissional que olhava para as pessoas, que olhava para os números, então ele focava naquilo que realmente interessava naquele momento, né? Eu gostava muito de ter essa troca com ele, de conversar com ele, umas conversas interessantes. O nosso chefe atual, meu chefe atual, o Hilari, que ele não era do grupo, ele chegou depois, né, espanhol, e eu acho um cara sensacional, inteligente, que traz, contribui com a gente com o crescimento. Então, a gente está sempre crescendo. As oportunidades, elas são inúmeras, a gente precisa só encontrar e querer assumir essa responsabilidade, receber essas oportunidades, né? Então, é como você falou, oportunidades a Perfet
Dá, eu acredito Tá que vai cheio. continuar cheio. Legal. Então, aquele que fica parado no mesmo lugar não tá encontrando essas oportunidades, mas elas estão aí. E eu sou a prova viva de que isso é verdade. Perfeito. Eu também cheguei na empresa cursando faculdade, então é um processo, assim, vivi muita coisa ali também. E a área que eu atuo, planejamento, eu tenho interação com praticamente todos os setores, né, todos os departamentos. Então, assim, eu não me aventurei muito em mudar de setor, mas, assim, eu tenho interação com todo o pessoal da empresa, né, logística, qualidade, pessoal do fiscal, com o pessoal de demanda. Então, assim, é como a Sueli falou, é muita experiência, muita troca de energia, você está sempre em contato com as pessoas, e isso é bacana, Sempre né? aprendendo, né? Sempre trocando, na Sempre verdade, aprendendo. experiências, e vai agregando. Acumulando histórias. Exato, acumulando histórias. Legal. Acho que é um momento histórico, assim, que ficou no seu coração, Sueli. O que você falaria, assim, pra gente? Um momento marcante, assim. Acho que vários momentos, assim, momentos Difícil de bons. escolher. Acho que uma das coisas que mais marcou, assim, para mim, foi na época da fusão, em 2001. Né? Porque aquilo sim foi uma mudança grande, né? Era Van Melle e depois deixou de ser Van Melle, passou a ser Perfetti Van Melle. Então a gente perdeu assim muitos colegas pelo caminho, né? Alguns foram com a gente para Vinhedo, não estão mais, né? Poucos estão lá ainda, mais na fábrica, né? E isso foi marcante para mim, em 2001, quando a gente teve uma mudança grande. Essa foi uma mudança grande. E acho que se for para falar de um momento recente de emoção, agora, completar 35 anos de empresa. Meu coração fica aquecido quando alguém fala assim, mas quanto tempo você trabalha na empresa? Assim, é uma resposta que não é nem para dizer se é difícil, se é fácil dizer 35 anos, mas não são 35 anos de trabalho, são 35 anos de história, É uma de vida, construção. né? É mais que uma vida. Tem muita gente que trabalha hoje na empresa, não tinha nascido quando eu comecei a trabalhar aqui, né? Então, isso para mim, isso tem marcado muito. Né? Esse último ano, o que tem marcado isso, a minha vida esse ano, é isso. Falar que já são 35 anos, né? E não é dedicação minha para a empresa, é uma troca, porque todas as vezes que eu precisei da empresa, ela estava lá comigo, ela me apoiou, me deu oportunidades, me ouviu quando eu precisei falar, a empresa me ouviu, me deu oportunidades, então é uma relação de parceria, não é o trabalho, não é o emprego, é a parceria. Muito bom. E isso não tem preço, gente. Então, pessoal, vamos encerrando? Temos tempinho Tempinho? tá curto. Bom, pessoal, a gente vai aqui encerrando então mais um episódio aí do podcast. Se você tem alguma sugestão de tema, traga pra gente, mande e-mail, coloque aí no comentário. E obrigado por estar aqui com a gente, passar esse tempo muito gostoso, conhecer a história da Sueli, do Aguinaldo. Troca, né? Obrigado, Duda, pela mediação. Obrigada a vocês. E até a próxima. Muito bacana. Legal. Legal. Agradeço Obrigada, também. pessoal.